Pois bem, falaremos agora então sobre os disjuntores e os dispositivos de bloqueio. Então, nessa etapa, você vai aprender a identificar os principais tipos de disjuntores e qual dispositivo de bloqueio é o mais adequado para cada tipo. Esperamos que no final dessa unidade você seja capaz de realizar o bloqueio de disjuntores, reconhecer e utilizar os dispositivos de bloqueio de forma adequada, identificar as categorias de dispositivos de bloqueio. Então vamos lá. O que são os disjuntores, né? O disjuntor é um dispositivo eletromecânico que protege as instalações elétricas. Necessariamente ele protege o cabo, na maioria dos casos, né? Contra danos provocados por sobrecarga, curto-circuito ou, em alguns casos, falta de fase. Então, basicamente, esse disjuntor ele vai monitorar e controlar a corrente elétrica que passa pelo condutor, interrompendo imediatamente sua circulação em casos de picos que ultrapassem o considerado adequado, né? Que ultrapassem o que está pré-configurado nesse dispositivo. Então é importante também que para os profissionais envolvidos na manutenção de um disjuntor que tenham segurança e para garantir o cumprimento das normas é necessário bloquear esse disjuntor. Assim como existem vários tipos de disjuntores, também existem vários tipos de dispositivos de bloqueio. Para cada tipo de disjuntor existe um tipo de bloqueio. E se não existe específico para aquele disjuntor, existe o tal do bloqueio universal, que eu vou mostrar para vocês a seguir também. Então, a obrigatoriedade do bloqueio, né, perante a NR12, né, a NR é a norma regulamentadora de segurança no Brasil. Então, a própria NR12, né, já que estamos falando de disjuntores e de dispositivo de bloqueio, é fundamental que a gente conheça a NR12, e a NR12 diz ainda que a sinalização com cartão ou etiqueta de bloqueio deve obrigatoriamente conter informações de horário do bloqueio, data desse bloqueio, o motivo dessa manutenção e o nome do responsável, quem é o autorizado que está realizando esse bloqueio. Então, alguns tipos dos disjuntores, para vocês entenderem um pouquinho, para quem não é ainda da área, para quem não é da área elétrica, vamos falar um pouquinho sobre os disjuntores do tipo DIN e disjuntores do tipo NEMA, que são duas normativas internacionais de disjuntores. Vamos falar também sobre os disjuntores caixa moldada e falar também sobre o disjuntor motor. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Os disjuntores do tipo DIN, essa norma é uma norma norte-americana que foi desenvolvida em acordo com a norma RTQ, numa portaria do Inmetro 243. Então o disjuntor tipo DIN, ele tem a capacidade de interromper a corrente elétrica quando ele enxerga um curto-circuito maior e pode ser bloqueada para manutenção utilizando dispositivos de bloqueio plástico universal, com a sigla DBUP, e também dispositivo de bloqueio para disjuntores tipo DIN, que com sigla DBDD. Então esses seriam os tipos de bloqueio adequados principalmente aos disjuntores do tipo DIN. Os disjuntores do tipo NEMA, que ele tem essa aparência um pouquinho maior e a coloração dele é sempre preta, o disjuntor então NEMA ele é fabricado de acordo com uma norma europeia, alemã propriamente dita, e foi desenvolvido de acordo com a norma da ABNT NBR NM 60.898. Quando nos referimos à ABNT, estamos falando da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, de uma norma brasileira regulamentadora, que fala sobre os procedimentos que devem ser feitos na hora de fabricar, de projetar e de testar um dispositivo padrão NEMA, por exemplo. Então esse disjuntor também tem a capacidade de interromper um curto-circuito menor e pode ser bloqueado para manutenção com dispositivo de bloqueio plástico universal para disjuntores, o que eu falei antes, o DBUP. Já um disjuntor caixa moldada, ele muda bastante a aparência, ele é um disjuntor mais robusto, é um disjuntor que suporta correntes de curto-circuito maior do que um disjuntor padrão DIN ou padrão NEMA, e são disjuntores então geralmente utilizados para correntes superiores a 100 amperes. Ele pode também ser ajustado para picos de corrente que podem acontecer no ligamento de certos equipamentos, principalmente em cargas indutivas, em motores. O dispositivo caixa moldada ele pode ser bloqueado com um dispositivo de bloqueio plástico universal para disjuntores, o DBUP, e também utilizando dispositivo de bloqueio para disjuntores DIN. Na maioria dos casos a gente consegue utilizar.
dependendo do tamanho da alavanca, eu posso utilizar algum outro tipo de bloqueio também. Já o disjuntor motor é um disjuntor que apresenta uma solução compacta para a proteção de circuitos elétricos, além do controle e proteção do motor conectado a ele. Além disso, também serve para ligar e desligar os motores manualmente e proteger as instalações sem fusíveis contra curto-circuito, sobrecarga e falta de fase. Então, o disjuntor motor também é capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais e anormais. Ele vai interromper também o fluxo de energia de forma instantânea, evitando prejuízos aos motores elétricos e assegurando a proteção total do circuito elétrico e ao motor através de seus disparos térmicos e magnéticos. Igual é o disjuntor tipo DIN, o disjuntor tipo NEMA, o disjuntor caixa moldada, eles seguem todo o mesmo princípio de funcionamento, que são por seccionamento através de dispositivos termomagnéticos. O disjuntor motor ele é bem simples de ser bloqueado, muitas vezes eu consigo bloquear ele usando diretamente um cadeado na própria haste dele, né? Também utilização de garras plásticas para bloqueio, eu posso utilizar nesse disjuntor motor e também utilizar o bloqueio e todo tipo de bloqueio de disjuntor da linha MS-116 da ABB, isso é específico para o fabricante citado, né? Já dispositivos de bloqueio também eles vão ser então importantes sempre que desligar o disjuntor antes de realizar o bloqueio. Então, além do dispositivo de bloqueio que você acabou de ver, há também os cadeados e o fecho lingueta para painel elétrico. Isso fornecido por qualquer revendedora de materiais elétricos, né? Algumas pessoas também que trabalham nas empresas não recebem o treinamento de loto, como por exemplo, os colaboradores que realizam serviços gerais de limpeza, serviços de alimentícios também, né? Café ou algum lanche ou até nos refeitórios, né? Então isso vai ser mais utilizado para quem faz a própria manutenção. Então os dispositivos de bloqueio, aqui na foto a gente consegue perceber um fecho do tipo lingueta para painel elétrico, né? Então ele tem uma lingueta de aço na parte interna para a instalação das portas dos painéis e entra em conformidade com a NR10, que é a norma que fala sobre serviços e instalações elétricas. Também esse fecho tipo lingueta ele vai ser específico para painéis elétricos de pequeno porte com até 1,2 metros de altura, onde é usado apenas um fecho, né? Para painéis maiores normalmente se utiliza diretamente cadeado, fechaduras mesmo na própria porta do painel. Então, para garantir a segurança e a integridade dos funcionários é preciso utilizar os dispositivos de bloqueio e etiquetagem, bloqueando e identificando cada bloqueio de forma correta.